Olá, olá para quem está entrando, sejam muito bem-vindos. Agora ficou boa, então já sei. Eu tava no mesmo lugar que eu costumo fazer sempre, né, as lives. E hoje, não sei porque, eu já tinha visto logo que o sinal não estava bom. Então agora tô aqui em outro lugar. E a gente vai já chamar a Gabi Loev, que vai estar dando seguimento pra gente a um assunto que a gente iniciou há 2 semanas atrás, numa live que foi fenomenal, que teve assim, uma participação incrível, e a gente justamente parou no ponto que a gente queria tanto falar, que era sobre imunidade, porque a gente está vivendo um período agora onde muitas pessoas querem falar sobre a imunidade, querem ter uma boa imunidade, mas o que a Gabi nos explicou naquele dia é que é preciso a gente construir isso. Que não tem como a gente ter uma boa imunidade de um dia para o outro, né? E pensando nisso, eu convidei ela novamente para ela dar seguimento a isso para nós. Gabi, já vou te chamar para a gente começar esse assunto maravilhoso e não perder nem um pouquinho de tempo teu, porque tu tem muita coisa boa para falar para a gente hoje, com certeza. Vamos ver se a Gabi chegou. Oi! Olá, Gabi, tudo bem? Tudo bem, Dé? Tudo bem por aqui? Que bom te ver. Estamos com a conexão super boa agora, a tua também tá muito boa. Tá boa? Acho Qualquer que coisa agora avisa. vai. Se estiver meio ruim, Não, só... tá. Pra mim tá ótimo aqui, tá excelente. Bem, aproveitando então, a Gabi já se apresentou aqui na última vez, mas se quiser te apresentar de novo, Gabi, fica bem à vontade, por favor, para que as pessoas te conheçam. Tá bem. Me chamo Gabriela. Algumas pessoas que estão aqui são meus amigos, já me conhecem. Eu sou brasileira, né, como é óbvio, mas eu moro em Portugal e estou terminando o meu curso de nutrição em Portugal esse ano. Já trabalho na área, junto do Tonton, nutricionista Tonton, e a equipe do Vitor Sorrentino. E nós fazemos um trabalho muito legal em Portugal e é isso. Estou aqui para a gente compartilhar conhecimento, tentar se ajudar. É isso aí, muito bom. Gabi é uma pessoa sensacional. E eu sempre digo isso porque eu realmente acho isso dela, né? E, Gabi, sem mais delongas, não vou ficar te constrangendo aqui na frente de todo mundo. Mas, oi, João, olha aí quem temos aí. Legal, que bom que tu tá aí. Oiê! Queria que tu começasse falando um pouquinho pra gente sobre a questão que tu nos explicou na última live, né? A respeito do intestino ser um órgão fundamental para a construção da imunidade e como que isso é feito. Tá. Eu acho que a imunidade, assim, para começo, é muito interessante a gente explorar o conceito dela, né? Que ela é formada no nosso corpo a partir dos aspectos genéticos e ambientais. Ou seja, esses aspectos ambientais envolvem a alimentação e acaba que isso nos traz respaldo para falar de intestino, né? E o intestino hoje, como muitas pessoas, muitos estudiosos falam, é o nosso segundo cérebro. Eu acredito que ele seja quase o nosso primeiro, porque é através do intestino que muitas funções endócrinas e até neurológicas são estabelecidas. Então, o fato da gente manter a nossa microbiota, que é a saúde intestinal, ou seja, a quantidade de bactérias quantidade e qualidade, né, das bactérias que estão no nosso intestino é fundamental. E nisso a alimentação entra como fator principal, né, para a gente modular a nossa microbiota, o nosso microbioma e tudo mais. Gabi, pensando nisso que tu disse, existem mesmo alimentos que podem atuar no intestino, vamos dizer assim, a fim de construir uma imunidade melhor, ou isso é mito? Explica um pouquinho para nós sobre isso. Tá. Na verdade, isso é muito verdade. É tão verdade que existem pessoas especializadas, inclusive, na área da nutrição e da medicina, que são especializadas em intestino, né? Então, assim, de uma maneira bem resumida, alimentos fermentados, tá? Por exemplo, kefir, a kombucha, que hoje em dia já está mais na moda, o próprio picles, ou conserva, alimentos em conserva, isso é algo que até muitos avós tinham esse hábito, né? A gente vê isso bem presente
já há muitos anos. O Rejuvelac, que é um alimento de grãos fermentado, também é uma ótima opção. E também, sem esquecer de maneira nenhuma, da variedade de cores da nossa alimentação. E nisso, a importância dos alimentos crus. Os alimentos crus, eles têm uma quantidade de fibras insolúveis e solúveis bem proporcional, que auxilia no equilíbrio da nossa microbiota. Então, esses alimentos são cruciais. Quando a gente está falando de microbiota, para quem é leigo, assim, seria, na verdade, as bactérias que colonizam o nosso intestino? Isso. É como se fosse assim, os bichinhos que existem dentro de nós, né, os bichinhos que tem no nosso intestino, eles podem ser do bem ou do mal, né? E aí existe aí uma contabilização dos do bem e os do mal. Ou seja, ver quem vai vencer essa guerra. Exatamente. A gente precisa ter atenção em alimentar os do bem e não alimentar os do mal. Boa, eles têm que morrer de fome. Exatamente, para eles poderem morrer e a gente ter uma maior quantidade dos do bem. Então, isso é modulado com a alimentação, é muito... E no caso das bactérias ruins, né, dos bichinhos do mal que a gente está falando, elas são alimentadas do quê? Porque também é interessante a gente saber coisas que a gente possa reduzir. Sim, exatamente. Assim, o que existe de estudo, tá, na área, que eu já ouvi falar e que eu sei, tá no meu conhecimento, é que principalmente os padrões alimentares ocidentais, ou seja, fast food, McDonald's, frituras, gordura hidrogenada, nós temos também os refrigerantes, alimentos ricos em açúcar, toda essa grandiosidade de alimentos do mal, né, seriam fatores prejudiciais para o equilíbrio da nossa microbiota. E aí podendo afetar a nossa imunidade, né, que daí entra no assunto que a gente tinha falado. Então, perfeitamente, a gente poderia dizer que essa variedade dos alimentos fermentados e os alimentos crus, eles vêm para construir a alimentação desses bichinhos do bem, que vão contribuir para a nossa imunidade, mas já os alimentos ricos em açúcares e os mais industrializados seriam alimentos que estão mais voltados a alimentar os bichinhos do mal, vamos dizer assim. Exatamente, só para atrapalhar tudo. Aí foi ruim, né? Mas vamos lá, vamos seguir. São verdades, às vezes. Para tudo tem solução, né, Gabi? A gente sempre acha formas disso. Gabi, ouvi falar de ti sobre imunonutrição, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre esse conceito e já pode mandar umas dicas aí pro pessoal. Tá. Assim, a imunonutrição é uma área da nutrição que estuda imunologia, né? Como é óbvio, como o nome já explica. E o que acontece? Hoje em dia, né, nesse período do Covid, muitas pessoas, e como nós sabemos, até a gente, né, pesquisou mais sobre isso e quis saber mais. E existe uma organização que se chama a Sociedade Internacional de Imunonutrição. Eles divulgaram um documento que eu, inclusive, trouxe aqui algumas informações, eu acho interessante passar isso, porque Perfeito. É uma autoridade, né, no nosso assunto. E eles divulgaram alguns elementos-chave em termos de nutrição e imunologia, que são alguns nutrientes, tá? Vitamina E, vitamina C, vitamina D e zinco. Esses 4 micronutrientes são os essenciais para a gente cuidar da nossa imunidade. E, para além disso, destacaram também a importância das cores da nossa alimentação, ter uma variedade maior de cores. E isso quer dizer o quê? Não só, por exemplo, minha carne é vermelha, o meu alface é verde, a minha massa é amarela. Parabéns. Não, isso aí não é isso que eles quiseram dizer. Eles quiseram dizer variedade de cores nos vegetais. Né? Então, ter mais vegetais. Sim, a gente pode pegar um hambúrguer de uma rede fast food e dizer que ele é bem colorido, né? Exatamente. Mas não é isso que a gente está falando. Gabi, falamos então, para a construção da imunidade, segundo a Sociedade Internacional da Imunonutrição, tu falou de vitamina C, D, E e zinco, isso? Isso.
Tá, e tu pode exemplificar para nós onde a gente encontra isso, ou se é melhor suplementar isso de alguma maneira? Tá. Vou começar pela vitamina D, que é o assunto, assim, que eu acho que tá mais na moda, o pessoal já conhece mais, muita gente já suplementa, inclusive. A vitamina D, E teve uma relação do Covid com vitamina D, né? Sim, de prevenção, então acho que agora todo mundo tá sabendo ainda mais. Exatamente. A vitamina D, ela pode ser obtida por alimentos, tá? Porém, ela é melhor absorvida e ela é melhor sintetizada quando nós temos a exposição solar, né? Por isso, tão importantes 15 minutos ou meia hora de sol por dia, quando a gente tem sol. Mas ela pode ser obtida, sim, através de alimentos, prioritariamente de origem animal, tá? Então, aí segue uma grande dificuldade para a população vegetariana ou vegana, que aí sim teria que suplementar. Mas, por exemplo, óleo de peixe, de salmão, ostras, ovo cozido e fígado de peixes contém muita vitamina D. Então, ter aí atenção a esses alimentos, você já tenha o costume, né, de consumir eles. E se não tem, talvez começar, se puder. Eu vi ali saudades 15 minutos ao sol, pois é. Isso é um problema que a gente tem vivido agora na quarentena, né? Mas mesmo assim, sabe que eu tenho tentado me colocar próximo a uma janela, alguma coisa, em algum período do dia. Mesmo para conseguir, na verdade a gente precisa até respirar um pouco, né, e ficar exposto ao sol. Mas Gabi, segue aí, então a D, tem muitos alimentos da vitamina D que eu percebi, na verdade, que não são tão comuns da gente comer, né, mas o ovo cozido me pareceu uma opção muito boa, e claro que os outros eu acho que são coisas da gente aprender a colocar na nossa alimentação, né, então tu falou de salmão, ostra, óleo de peixe, sardinha enlatada no azeite, né? Isso, são coisas que aqui em Portugal é mais comum, né? Eu ia dizer isso. Pro povo português, sardinha enlatada em azeite é top. Até porque a preparação, a indústria da sardinha em Portugal enlatada é muito mais regularizada, é muito mais confiável do que, por exemplo, no Brasil. Então, aproveitem, não é um produto caro. E para quem gosta, né? Eu, por exemplo, adoro. Então, é uma ótima opção. Bom, continuando, então. Vitamina E, tá? Vitamina E a gente encontra nas sementes, semente de girassol, na semente de abóbora. A gente encontra no azeite de oliva, também outro fator aí bom para os portugueses. Muito bom. Né? Amêndoa, nozes, todos os nuts, né? Aí, quase todos, na verdade, não são todos. Algumas frutas como abacate, manga, abóbora com vegetal e uva também são alimentos que têm bastante vitamina E. Vitamina E ela é mais fácil de encontrar nos alimentos. Olha, e para os brasileiros agora, essas frutas que já aqui não são tão comuns nem tão baratas, no Brasil é uma coisa que a gente tem acesso com muita facilidade, né? Então tá aí a manga, o abacate, a abóbora, a uva. Aproveitem porque a vitamina E parece estar mais fácil por aí. É verdade, pior que é verdade. A manga agora tá numa época muito boa aqui, bem docinha, abacate também. Eu comprei uma aqui, mas não tá tão boa assim. Enfim, o zinco, por fim, é um alimento que se encontra assim em é um micronutriente que se encontra em menos alimentos. A gente pode encontrar nas carnes, tá? Carne de vaca, carne de boi, peru, semente de abóbora, a própria soja, cuidado, né, com a soja também, de uma procedência mais segura, amêndoas e nozes pecan. São esses alimentos que contêm o zinco. Mas, de maneira geral, eu acredito que a gente focar também assim, agora eu só vou comer os alimentos que têm tais vitaminas. É uma metodologia um pouco exagerada, né? E não é muito factível com as realidades. Então, já com uma mensagem geral, muitas frutas, muitos vegetais, muitas cores ao longo do dia. Gabi, eu vi lá em cima, quando a gente estava falando de alimentos fermentados, uma pergunta bem interessante. A minha sogra até que escreveu que ela compra o iogurte natural, coloca o iogurte em 1 litro de leite, né, e faz 1 litro de iogurte. Ela queria saber, na verdade, se mantém a quantidade e a qualidade dos bichinhos.
ou entendi. se eles ficam reduzidos por estarem diluídos, né? Na verdade, assim, tudo que é diluído acaba tendo menos. Pelo fato de de ela fazer isso de maneira caseira, é óbvio que facilita, é muito melhor, tá? Do que ela comprar, por exemplo, pronto. Pelo que eu entendi é isso, né? Ela faz em casa o iogurte. É isso. Ela isso. compra um iogurte e desse ela acaba fazendo 1 litro, né? Entendi. Não, eu acho que é um meio muito bom. Inclusive, até economicamente é muito bom, porque o iogurte ele tem essa propriedade, né? A gente pode fazer ele em casa. Muitas vezes a gente não tem tempo, sei lá, disposição para fazer. Mas sim, muito bom. Acho que é uma boa ideia e continue. Ótimo, muito bem, então. Vamos falar um pouquinho, Gabi, sobre alguns alimentos chaves, assim, aqueles que a gente sempre ouve falar, ou aquele que a avó usava, sabe? Aqueles que, quando a gente tá gripado, alguém vem e diz, tem que comer isso, que vai ficar bom. Fala um pouquinho para nós, a gente até colocou nas enquetes ali, eu coloquei sobre o alho, sobre o própolis, sobre a água com limão. Tu consegue comentar pra gente sobre eles, por favor? Sim, claro. Primeiro, a água com limão, né? Aquele assunto assim, bem batido já. Muitas pessoas, muitos profissionais, todo mundo fala sobre isso. Sim, água com limão tem muitos benefícios no nosso corpo, e se tu tem o hábito de fazer isso, se é alguma coisa que cai bem, digamos assim, na tua realidade, ótimo, continue. Isso não vai te trazer benefícios isoladamente, assim como nada na vida traz benefícios isoladamente, é todo um conjunto, né? Então, associado a uma alimentação saudável, sim, isso pode trazer benefícios. Agora, não em termos de imunidade especificamente. Em termos de imunidade especificamente, a gente fala muito mais em própolis, por exemplo, do que em água com limão. Porque o própolis, não sei se algumas pessoas já têm o hábito de utilizar, de algumas pessoas, só Jesus, João. É verdade, na verdade né? Mas a gente ajuda ali o nosso dia a dia. O própolis, ele tem propriedades já bem evidenciadas, né, em termos de cicatrizes, em termos de alergias, em termos de saúde, por exemplo, contra bactérias, né, como é que se fala, propriedade antimicrobiana, e agora tá, né, nessa vibe aí do antiviral. Estão estudando ainda, não tem resultados muito conclusivos em relação aos vírus, mas o fato experimente começar a tomar gotas de própolis e vocês verão a diferença. Tá, sabe? E existe uma quantidade, alguma coisa assim, Gabi? Eu sei também que tem como comprar própolis diluído em álcool e tal. O que a gente opta nesse momento de escolher? Eu acredito que assim, a opção de acordo com aquilo que tu aceita, né, no teu corpo. Tem pessoas que têm muita sensibilidade ao álcool e aí eu acho que não é tão recomendado esse própolis líquido. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma restrição com isso, não me causa nenhum desconforto e é muito pouca quantidade de álcool, né? Então eu acabo por utilizar esse mesmo. Tem o extrato seco e tem o própolis verde ou o normal. Tá? Todos eles têm as propriedades, continuam tendo as mesmas propriedades, e o própolis, a única coisa do própolis líquido que se fala é o máximo de 20 gotas 3 vezes ao dia, isso é o máximo, tá? Não é o recomendado, isso é o máximo que o corpo poderia reagir de maneira negativa. Mais que isso não. Mais que isso não, exatamente. Gabi, a gente tem uma pergunta aqui, ó, não entendi se suplementar vitaminas é bom. Já que durante o dia, confesso que para mim é difícil repor todas as vitaminas. Eu acho que é isso. Por favor. É isso. Não, vai lá. Eu acho que depende, tá? Cada caso é um caso, por isso a gente sempre tem que estar prestando atenção não só no que a gente ouve na internet, mas em buscar conhecimento direto de um médico, ou de um nutricionista, ou de um nutrólogo, ter um acompanhamento, né? Porque ao mesmo tempo que essa pessoa pode estar necessitando muito de suplementação, ela pode achar que está precisando, mas não está. Então, nada como um atendimento com um profissional para fazer um exame de sangue e resolver isso. Ou pode estar suplementando a coisa errada, né? Suplementando algo que ela já tem em boa quantidade.
Tá Exatamente, certo, tá ou certo. suplementando em excesso. E agora, já aproveitando esse gancho para falar uma coisa que eu tive lendo, é que a vitamina D hoje, sabe-se que ela em excesso, ela pode nos trazer efeitos reversos no que a gente deseja. Por exemplo, ela é conhecida como uma vitamina imunossupressora em alguns casos de excesso. Então, cuidar muito essa quantidade, porque ela pode dar exatamente o que a gente não quer, né? Ela pode suprimir a Então, nossa imunidade. em busca da imunidade perfeita ou de uma imunidade boa, tomando demais fontes de vitamina D, ou Uhum. suplementação, que eu acho que é onde se encontra com maior quantidade, pode acabar tendo esse efeito que não é o desejado de diminuir Isso. a imunidade, né? Mais Ou uma seja, ter perguntinha cuidado. aqui. É isso, perfeito. Sempre é o que sempre se diz, né, Gabi? E procurar um profissional se tem dúvida, né? Se precisa suplementar ou não. Própolis é o própolis que se encontra nas farmácias, Gabi? Isso, próprio se encontra na farmácia. Em Portugal tem em algumas lojas que chama Ervanário, né? E Uhum. no celeiro também se encontra, que é aquela rede bem grande. Aqui no Brasil é Mundo Verde, essas lojas mais especializadas em alimentação saudável. Nas Tem farmácias aqui, também. em relação ao própolis, sou alérgica. Há outra opção? Olha, a alergia ao própolis não é algo que eu tenha visto já, nem na minha experiência pouca que eu já tive profissional e nem em estudos. Eu não sei muito bem como funciona, mas o melhor seria não utilizar, né, Uhum. nenhum dos dois, nem o extrato seco, nem o líquido, procurar alguma outra alternativa. Existe a equinácea, que hoje é algo muito utilizado também nessa área mais natural, nessa terapêutica mais natural, e pode ser também manipulado, né? Então, numa farmácia de manipulação, isso é bem Ai, é muito factível. bom. Perfeito. Então, falamos sobre o própolis. Ele tem tudo a ver mesmo com a construção de uma imunidade. Já tem estudos que mostram isso. Alho, Gabi. Existe alguma relação? Pior que existe. Sabe que o meu pai é muito engraçado. Meu pai aqui em casa, sempre, desde pequena, ele dizia assim, quando eu ficava doente, eu e minha irmã, a gente ficava doente, ele dizia, come um alho cru. E eu assim, ai, que horror, comer alho cru, né? Que nojo, depois fica aquele cheiro nada agradável. Mas, enfim, o alho, ele já é muito estudado, né? Nesse sentido da imunidade. O que acontece? O alho, ele trabalha na modulação de algumas citocinas. E essas citocinas, elas ajudam a produção das famosas imunoglobulinas, que são células que nos auxiliam no que diz respeito à imunidade. Então, ele sim já é muito comprovado que bioquimicamente, nesses estudos, né, experimentais de alimentos, que ele é comprovado ser um bom auxiliar, né, Interessante. um Gabi, bom auxiliador. uma alternativa que tem, e quem me ensinou isso foi minha sogra, é que existem cápsulas, né, de alho. Sim. Então, eu, por exemplo, eu Uhum. não suporto, assim, o sabor, né, eu não conseguiria fazer isso. Eu até comeria na comida, mas assim, não. E, então, a cápsula é uma opção, né, para quem quer Ótimo. fazer o uso. Vende em farmácia mesmo, super simples e Sim. dá para usar, não é tão desagradável para mim, pelo menos. Sim. Exatamente. E o Gabi, alho, ele quero... não perde. Ai, desculpa. Não, vai lá. Só para dizer assim que o alho de todos os benefícios dele estando cozido, né? Então, assim, sempre um alho na comida não faz mal nenhum. A gente colocar um alhozinho ali, dá um sabor bom, até Muito assar bem. ele. Claro que acaba sendo menor, né? Mas é uma opção. Muito bom. E, olha, eu não entendi aquela pergunta que tem Isso eu acho ali. que. Não sei se foi o corretor ou se eu não entendi mesmo. Mas Eu acho eu que ela acho que a quis dizer gente. Ah, agora cozinhar. sim. Isso, isso. Cozinhar. Ah, Uhum. foi o que a Gabi acabou de falar, né? De Uhum. colocar o alho, porque não perde as propriedades na comida. Top. Excelente. Isso aí. Eu queria abordar contigo um tema que, pra mim, hoje mesmo quando a gente conversava, eu te disse, foi super inovador, apesar de pra ti, talvez já ser uma coisa que tu vem aprendendo há muito tempo e falando sobre isso. Capaz. Mas é sobre os efeitos do sono na nossa construção de imunidade. Eu não tinha a menor ideia disso e quando fiquei sabendo, fiquei impressionada. Eu queria que tu comentasse um pouco para nós sobre isso e também nos ensinar a fazer boas escolhas em relação a isso, né? Tá.
Top. Eu amo esse assunto, particularmente. Eu estou descobrindo isso como uma grande paixão da minha vida acadêmica, inclusive a minha tese, ela é sobre isso. E eu amo falar sobre isso, porque é algo que ao longo da minha vida, eu fui experimentando digamos assim, esses efeitos da qualidade do sono na minha vida prática, porque eu tive momentos de muita dificuldade de dormir já, e algumas coisas foram me ajudando. O sono, ele é considerado um dos 3 pilares da nossa saúde. Então, é a atividade física, a comida, né, a alimentação e o sono. Então, a gente muitas vezes entende, até tu colocou ali uma pergunta, né, antes da live, o que é melhor? A gente comer de maneira equilibradíssima, assim, perfeito, 100% perfeito e dormir 5 horas por dia, ou a gente se alimentar de maneira 80% boa e dormir 8 horas por dia. E eu digo, com certeza, a segunda opção. A longo prazo, né, falando, óbvio que a gente não tá falando aqui de resultado estético, de performance atlética, nada. Mas também isso é outro assunto. Mas, sim, o sono, ele é uma das principais bases da nossa saúde e ele deve ser, sim, levado em tanta importância quanto a alimentação. Até porque um sono de qualidade, ele modula uma boa alimentação e existem alguns alimentos que hoje em dia já estão sendo estudados que modulam um bom sono. Então, assim, muito tudo interligado. O corpo, exato, funciona mesmo como em ciclos, né? E falando em alimento, aproveitando a tua presença aqui, acho que todo mundo já teve problemas para dormir em algum momento da vida, seja por uma situação ou outra, né? Mas saber que existem alimentos que podem nos ajudar a ter uma regulação, talvez até hormonal, correta para a indução do sono, um sono mais reparador. Eu queria te pedir que tu comentasse pra gente um pouquinho sobre isso. Tá. Assim, hoje em dia existem muitos alimentos que estão sendo estudados, tá? Mas os principais, e isso também foi algo que eu comecei a descobrir, assim, melhor esse mundo agora que eu tô escrevendo minha tese, e são eles, o leite, que isso também já é alguma coisa meio que do passado. Acho que todo mundo tem um avô, uma mãe, um tio que falou do leite quente antes de dormir. A criança não consegue dormir, aí diz, vem, toma um leite quente, né? Isso, exatamente. E tem propriedade científica, sim, para falar nisso, porque o leite, ele tem triptofano e melatonina na sua concentração. Inclusive, alguns estudos relataram que pessoas que consumiam leite antes de dormir, a urina dessas pessoas no outro dia pela manhã tinha uma maior quantidade de melatonina do que as pessoas que não consumiam. Ou seja, existe ali algum fator, que provavelmente é o triptofano, que aumenta a produção de melatonina, que é o nosso hormônio necessário para o sono, né? É crucial que a gente tenha. O kiwi, ou kiwi, como algumas pessoas chamam, também está muito associado à qualidade do sono, tá? Ele é um alimento que acredita-se que, por causa das suas propriedades antioxidantes, que ele tem muitas propriedades antioxidantes, ele reduz o dano oxidativo no nosso corpo, e reduzindo o dano oxidativo, melhora a qualidade do sono, melhora a forma como a gente dorme e também a indução do sono. Outros, tá? Peixe gordo, peixes ricos em gordura, tá? E a gente tem vários exemplos aí, o mais comum é o salmão. Eles possuem vitamina D, como eu já tinha dito antes, e a vitamina D se relaciona com a produção do hormônio serotonina, que é crucial também para a indução do sono e relaxamento. O hormônio do bem-estar. Perfeito. Exatamente. Muito bom, Gabi. Muito Exatamente. Bom. Existe ainda mais alguma coisa que a gente possa fazer para ter noites boas, para construir a nossa imunidade? Existem várias coisas assim que eu acho que são tópicos assim importantes a ter em conta, principalmente no que diz respeito à higiene do sono, né? Existem muitas pessoas que falam disso e é muito interessante, tem muito material bom na internet para ler sobre isso, mas o que eu acho mais importante em tudo é rotina, sabe? Isso foi algo que mudou minha vida quando eu decidi começar a fazer uma rotina de sono. Às vezes eu pareço até meio louca em relação a isso, porque eu tenho muita mania, assim, para dormir, sabe? Eu tomo um chazinho de camomila, eu tenho meu horário, eu desligo as luzes, eu tento desligar os celulares, as telas, é complicado, mas, né, auxilia.
E, Perfeito, enfim, usar esses alimentos, né, a nosso favor. Tem... Sabe, achei sensacional isso que tu disse, Gabi, porque a gente, quando tem filhos pequenos, como eu, a gente cria para eles uma rotina bem estabelecida para que eles tenham uma noite agradável de sono e tudo, mas a gente acaba por não perceber o quanto isso é importante para nós. E ultimamente a gente tem colocado as coisas em ordem aqui de novo, depois de ter se organizado, se mudado. E a gente tem feito isso, né? Tem voltado a ter bons hábitos, que é justamente, às vezes a gente pensa em relaxar e pensa justamente em relaxar na frente de uma tela, né? Agora eu vou assistir uma coisa. E o quanto isso nos deixa mais ligados e nos deixa mais agitados para uma noite de sono ruim. E isso no dia seguinte acaba que a gente fica mais ansioso, mais cansado e desconta na comida, né? Come qualquer coisa, não tá a fim de preparar nada. E aí a gente retroalimenta o ciclo, né? E ele começa outra vez. E tenho visto também a importância, até discutir contigo um pouquinho sobre isso, da gente ter um horário para acordar. Né? Apesar da gente estar agora em quarentena, eu sei que agora todo mundo vai embora da live depois dessa, né? Ninguém queria ouvir isso. Mas é fundamental a gente ter um horário para acordar e ter rotinas mesmo muito semelhantes nos dias, né? Saber o que vem logo depois. Isso trabalha tanto na nossa mente, na nossa ansiedade e na nossa tranquilidade de saber o que vem logo depois, porque o ser humano é um ser que precisa de previsibilidade. Mas também trabalha na questão da regulação hormonal do nosso corpo e como o nosso corpo está se preparando para isso, né? Então, olha, eu acho que a gente teve muita coisa boa. A Gabi me mandou uma coisa ainda super legal, que eu vou te pedir para falar, Gabi. Eu sei que a gente está assim, com o tempo super chegando ao fim já. Mas ela me mandou um artigo falando sobre a questão da nutrição e o Covid. Acho que é um assunto que está tão em alta, as pessoas estão tão preocupadas com isso, que se a gente pode trazer um material bom e contribuir, eu vou te pedir que, muito brevemente, tu faça isso para nós e fale um pouquinho sobre a nutrição e o que tem se visto, né? Porque os estudos são muito recentes e tu já trouxe isso para nós, então vou te pedir essa gentileza. Assim, eu tive pesquisando numa plataforma que eu uso muito, que é o PubMed. Acho que quem é da área e tá aqui ali eu já vi que o Bruno tá aqui, meu colega da área, deve conhecer. E eu pesquisei, fiz uma pesquisa muito rápida, assim, Nutrition and COVID-19. E o que eu encontrei foi só poucos artigos, mas eu encontrei uma revisão bem interessante. E nessa revisão, basicamente, o que eles falaram, né? O impacto da nutrição na suscetibilidade ao Covid. Né? Então, como que a nutrição define as pessoas que estão mais suscetíveis a contrair o Covid e também... Mas foi basicamente um padrão de dieta ocidental, que hoje em dia também já é muito mais globalizado, ou seja, não se detém somente ao Ocidente, né? Ou seja, junk food, né? Comidas ricas em gordura saturada, gordura trans, açúcar, todo esse padrão alimentar, ele condiciona uma menor, como é que eu vou dizer, uma menor preparação do nosso sistema imunológico inato. E é justamente ali que o Covid atinge, né? Nessa área do nosso sistema imunológico. E aí, o que acontece? A inflamação se torna mais fácil de se estabelecer, né, no nosso corpo e temos uma defesa prejudicada. A nossa imunidade adaptativa, ela é prejudicada por causa disso e acaba que a gente está mais vulnerável aí às consequências ruins do vírus. Acho que é isso. Olha, fantástico. Muito, muito bom mesmo. Gabi, eu quero... Gente, eu tô rindo aqui porque acabei de ver pelo vidro um bebê saindo do banho aqui. Coisas demais. Que... Não terminou ainda. Vida real, né, gente? Sim, tá muito fofo, muito fofo. Olha aqui o meu pitoco que vai fazer 1 ano, ó. Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês só uma cara saída do banho. Ai, coisa mais linda. Coisas que só um pai faz, né? Aqui. Muito bom, que bom que já deu banho, né? Muito bem. Olha, Gabi, muito obrigada. Fantástica a tua contribuição. Eu acho que
a gente tira daqui muitos detalhes ricos para a gente conseguir seguir, né? Pensando em construir. Eu amei mesmo te ter aqui novamente, porque acho que tu sempre traz coisas tão pontuais, tão sensíveis, né, ao nosso dia a dia. E olha, gente, é pra me escutar, parem de falar do meu filho. Não. Tá, eu vou fazer uma live com o Zion, então daí vocês vão ficar mais felizes, com certeza, né? Eu apoio. Mas, Gabi, muito obrigada mesmo. Tu foi sensacional. A gente precisa sempre conseguir traduzir os conteúdos que a gente lê lá no PubMed, lê no Cielo, para que as pessoas consigam aplicar na vida real, no dia a dia. E acho que tu faz isso de uma maneira muito clara. Muito obrigada por isso. Obrigada por contribuir com a gente sempre aqui com tanta gentileza. Obrigada, Dé. Eu que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui. Pena que foi rapidinho, né? Se desse, a gente ficava a tarde inteira aqui falando. E ainda ficava mesmo. Falar. Não Mas é olha, brincadeira. Com certeza vamos ter mais, né, Gabi, pro futuro. Vou deixar agora o pessoal ficar com saudade de ti por um tempo e depois a gente retorna. Gente, vocês que estão aqui, muito obrigada. Vocês foram fiéis do início ao fim, obrigada, aqui contribuindo gente. e mandando relatos, tudo. Um abraço a todos que estão aí. A gente tá com muita saudade de poder estar com os que a gente normalmente está e com os amigos que eu não posso mais estar porque moram muito longe. Um beijo especial a vocês, Gabi. Espero que a gente se veja muito rápido e que tudo fique bem para todos, né? Enquanto isso, vamos construir a nossa imunidade, trabalhar para isso. Bora lá, gente. Rotina. Isso aí. Olha, rotina, boa alimentação, uma alimenta a outra e a gente vai conseguir sair dessa todo mundo juntos, né? É isso aí, dormindo cedo. Isso aí, então começando hoje, viu, pessoal? Um beijo, obrigada, Gabi. Dé, obrigada. Tchau. Um beijo, gente. Até. Obrigada.